Nós temos agora a palavra da nossa convidada Rafaela Marques. Rafaela Marques é professora, graduada em Letras e Pedagogia pelo UniCeub. Desde 2000 atua na educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e já atuou na formação de professores dessa mesma rede. Cursou pós-graduação Lato Sensu em Língua Portuguesa na Universo, é mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, atua em cursos de graduação presenciais e à distância desde 2007. É professora da área de Humanidades e Letras, coordena o projeto de extensão e alfabetização cidadã da UCB. Participa de grupo de pesquisas e possui produção acadêmica de relevância nas áreas de educação e estudos da infância. Alfabetizar adultos vale? A nossa palestrante Rafaela vai responder a essa pergunta. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do governador Francisco. Ele entrou em contato comigo há um tempinho e aí a gente ficou de conseguir combinar as agendas e acabou dando certo. É um prazer estar aqui com vocês falando de algo que é tão importante, né, que é tão carente, tão emergente aqui no Brasil, que é a alfabetização de jovens e adultos. E, ao mesmo tempo, é tão negligenciado, né, deixado de lado. Então, quando ele me provocou com a alfabetização de jovens e adultos Vale, eu repensei um pouco a minha trajetória e repensei também sobre muitas coisas que eu venho percebendo no PAC, né, no âmbito do projeto Alfabetização Cidadã da Universidade Católica de Brasília. Primeiro, eu me situo com relação à alfabetização. Eu sou professora alfabetizadora. Durante o dia eu trabalho alfabetizando crianças. Então, trabalho com o que chamam de alfabetização na idade certa, né, que são as crianças de 6 a 9 anos de idade, e coordeno o projeto da Universidade Católica, que é o projeto Alfabetização Cidadã, que tem como objetivo principal a alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram condições de serem alfabetizados no tempo, né, considerado relativamente certo. Então, eu perpasso esses dois campos da alfabetização, tanto com crianças, trabalhar com crianças é uma grande paixão, mas também trabalhar com adultos, né, são os meus dois campos de atuação hoje. Então, quando você me provocou com Vale, né, eu pensei muito em alfabetização de jovens e adultos, por quê, para quê e como, né? E quando a gente fala de alfabetização de jovens e adultos, a gente compreende a partir dos 18 anos e não tem um limite. Que hoje no PAC, por exemplo, nós temos idosos de 80 anos, temos idosos de 85 anos, de 70 anos. Então, essa categoria geracional adultos, ela é um pouco estendida, né? Mas inicia-se ali nos 18 anos. Então, eu vou trabalhar com essas esferas. Por que, que a gente precisa alfabetizar jovens e adultos? Para quê e como? Bem, quando a gente pensa no porquê, né, a gente tem que pensar primeiro que tem uma carência aí. Mas antes de entrar nessa carência, gente, eu trago aqui o Paulo Freire, porque a gente não consegue falar no Brasil de alfabetização de jovens e adultos sem trazer um pouco do Paulo Freire, sem beber da fonte dele, porque ele nos ensinou muito a respeito disso. E aí eu começo com uma frase dele que é muito importante para compreender como é que se dá esse processo pedagógico da alfabetização de jovens e adultos. Também outra questão que eu coloquei quando eu recebi o convite foi: a minha fala vai ser muito mais pedagógica do que voltada para políticas públicas, porque eu pesquiso muito a questão do fazer pedagógico, né? Eu sou professora de sala de aula, embora seja pesquisadora acadêmica, mas toda a minha visão vem muito também de sala de aula. Então é muito mais voltado para um fazer do que para políticas públicas, do que algo mais amplo. E Paulo Freire, quando ele fala disso, da gente alfabetizar jovens e adultos, ele diz que não basta, né, o jovem e o adulto saber ler, né? Então não basta ele saber ler que o vovô viu a uva, ou que Ivo viu a uva, enfim. Não basta ele ter essa compreensão rasa. Ele precisa compreender qual é a posição do vovô, da Eva, do Ivo, nesse contexto social, quem trabalha para produzir essa uva que ele vê e quem lucra com esse trabalho.
Então, hoje em dia, todo o amparo metodológico e também teórico que a gente tem com relação à alfabetização de jovens e adultos vem desse processo emancipatório que o Paulo Freire traz para a gente, tá? Que seria mesmo alfabetizar para uma emancipação social, para uma autonomia social. E aí, gente, pensando em dados, alfabetizar adultos por quê? Porque a gente ainda tem um índice de analfabetismo no Brasil um pouquinho grande, né? Razoável, se a gente pensa em 7% da população com mais de 15 anos. Isso dá quase 12 milhões de pessoas. Então, por quê? Porque temos esta carência. Pensando em termos de Nordeste, né, o Nordeste apresenta a maior taxa de analfabetismo e lá nós temos 11,7%. E lembrando, a maior parte são pessoas de 60 anos ou mais, ou seja, aquelas pessoas que desistiram da educação formal, né? São pessoas que têm uma resistência muito grande de frequentarem o que a gente chama da EJA, da Educação de Jovens e Adultos formal, institucionalizada. Se a gente pensa no DF, nós temos também uma demanda, e a gente tem uma demanda represada de cerca de 42 mil pessoas analfabetas ainda, 1,9% da população. Se a gente for comparar com o Brasil, claro que o DF está numa posição confortável, né? Tanto no analfabetismo quanto em outras esferas da educação. Mas nós precisamos pensar que estamos na capital do país, então esse dado poderia ser relativamente menor. Por quê? Porque se a gente pensa em países ditos desenvolvidos, né, que nós não usamos mais essa nomenclatura, quando a gente observa esses países, eles não têm taxa de analfabetismo. Praticamente 100% das pessoas são alfabetizadas. Então, é uma problemática que é muito de países periféricos. Então, esse dado, eu acho que deixa um pouco claro o porquê, né, que a gente precisa alfabetizar, o porquê que vale. Tá, agora, para quê? Eu tenho a demanda, eu tenho o porquê, né? Eu tenho aqui no DF uma quantidade substancial de jovens, adultos e idosos que ainda são analfabetos, né? Mas para que a gente precisa alfabetizar? Primeiro, para a questão da autonomia e da independência, né? Aí eu trago aqui uma imagem de um adulto, e esse adulto tem outra pessoa ali atrás, quase que fazendo como se ele fosse um boneco, um ventrículo ali, né? Dando a corda nele. Para eu ter autonomia, para eu ter independência, eu preciso de um letramento mínimo, eu preciso de uma visão de mundo um pouco mais ampliada, porque senão eu vou depender das pessoas até para pegar o meu transporte para ir trabalhar e para voltar para minha casa. E aí, o que acontece? O adulto, muitas vezes, ele consegue decorar o número, né, do seu transporte, a nomenclatura que tem ali, ele decora aquelas letras, mas ele consegue ir e voltar do trabalho. Se acontecer qualquer imprevisto, a autonomia dele vai ser cerceada. Então, ele vai precisar de ajuda de terceiro. Então, eu alfabetizo para que esses adultos, esses idosos, sejam minimamente autônomos e independentes. Outra questão que é importante, que a alfabetização vem preencher, é a questão da inclusão e participação social. Os analfabetos estão à margem da sociedade, eles são, sim, uma camada marginalizada. Incluir, né, e a inclusão perpassa as minorias e suas demandas sociais, não somente as síndromes e os transtornos, né? Quando eu incluo esse adulto e esse idoso, né, no rol dos alfabetizados, eles vão ter maior chance de participação social, maior chance de convivência na cidade, maior chance de atuação. Outra questão também que a gente percebe muito no PAC, que eles falam para a gente, é o quanto a alfabetização transforma o desempenho, não somente profissional, mas também pessoal, né? Então, eles melhoram nos seus afazeres profissionais, na sua desenvoltura, e acaba que eles até progridem nas carreiras. Eles saem de um ponto para outro e talvez um ponto que estava já estagnado há um tempo. Mas também, gente, o desempenho pessoal. Por quê? Porque a alfabetização perpassa a melhor comunicação e relacionamento, né? Então, melhora a questão da comunicação e do relacionamento interpessoal, né? Eu vou chegar nesse ponto da metodologia, e a metodologia é voltada para círculos de cultura. Quando a gente pensa em círculos de cultura como espaço de discussão, né, a gente pensa que muitas vezes esses adultos e idosos sequer querem conversar. Por quê? Porque tem muito receio do que vão falar, né? Eles não têm propriedade, ou acham que não têm.
né? Outra questão importante é o alcance de metas pessoais, e nós verificamos muito isso na prática. O adulto, e isso, pela característica dele ser adulto, ele já chega ali com um objetivo. Então, geralmente, esse objetivo é tirar a carteira de motorista, né? Geralmente, esse objetivo é assinar o seu nome lá no seu trabalho, né? Lá na sua ficha funcional, ou parar de assinar com a digital. Então, esse alcance de metas pessoais também é extremamente importante e é o que move. Quando são adultos e muitas vezes até idosos, não tem essa prospecção com relação ao futuro como a criança tem. Né? O adulto ele está aqui de pronto. O desejo dele é para ontem. Por quê? Porque ele sabe que já passou muito tempo. Né? Ele sabe dessa emergência. E a questão do exercício da cidadania. Hoje em dia, as várias esferas que a gente encontra para exercer a nossa cidadania de forma plena perpassam a alfabetização. Até a questão do voto, gente, que é algo muito primário e muito acessível, tem complicadores se a pessoa não for alfabetizada. Né? Uma pessoa não alfabetizada, ela é muito mais fácil de ser manipulada, de virar massa de manobra em alguma situação específica. Agora, o como, né? A gente viu o porquê, o para quê. Agora, como é que eu faço para alfabetizar jovens e adultos? A primeira coisa, gente, é completamente diferente de se alfabetizar crianças, né? E aqui eu trago algo que é muito ilustrativo do que a gente vê em sala de aula dos adultos, né? Que é o pai com o filho no colo, um pai querendo estudar, né? Mas ele tem ali as demandas dele, ele tem a família dele, né? E com a palavra tijolo ali no quadro. E por que eu trago essa imagem e essa palavra tijolo? Porque esse como perpassa muito a questão do método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos. E o método Paulo Freire é voltado para palavras geradoras. O que são essas palavras geradoras? São palavras da própria comunidade, são demandas da própria comunidade. Então, os adultos e idosos são alfabetizados a partir de palavras que permeiam o seu dia a dia. Né? Aí, no caso, o tijolo é ilustrativo de uma relação que muitos adultos possuem, né? Até mesmo com o seu mercado de trabalho. Mas a gente tem a palavra lote, a gente tem a palavra comida, a gente tem a palavra secura, aqui no Distrito Federal é muito característico essa questão da secura. A gente tem a palavra chuva, e a partir dessas palavras geradoras, nós exploramos, claro, as famílias silábicas dessas palavras, né? A gente tem critérios para que essas palavras possam fazer parte. A palavra precisa me dar uma imagem mental, então ela precisa ser traduzida em uma imagem. Essa palavra tem que ter uma relevância contextual, já que a gente começa sempre do círculo de cultura discutindo, e essa palavra, claro, tem que trazer algo da língua, né? Ou seja, ela precisa trazer algo da gramática, ela precisa demonstrar para o jovem, para o adulto, o máximo de famílias possíveis e de complicações, como dígrafos, por exemplo, como nasalizações. A cada palavra apresentada, a gente vai mostrando, por exemplo, que uma letra da língua portuguesa pode ter mais de um som. Né? A gente tem essas questões na nossa língua, mas é por meio de palavras geradoras. Geradoras por quê? Porque elas são chaves para se gerar discussão, mas também para gerar novas palavras. Né? Então, esse seria um como. Outro como, a gente alfabetiza a partir da andragogia. E aí a gente está muito habituada a ouvir pedagogia. Né? Pedagogia vem de condução de crianças, que vem do latim e é pedos e agogé. Eu vou conduzir a criança. A andragogia é um ramo da pedagogia extremamente interessante e que foca na aprendizagem do adulto. Né? Então, andros é adulto. Eu não trabalho na alfabetização do jovem adulto a partir do viés da condução, como a pedagogia indica. O adulto é autocentrado, já tem responsabilidade acerca dos seus atos, toma suas próprias decisões e tudo isso precisa ser extremamente considerado no seu processo de aprendizagem. Né, sob pena da gente infantilizar um adulto que já está à margem por não ser alfabetizado. Uma coisa que eu falo muito para as alfabetizadoras do projeto: por favor, não levem material. Você trabalha de manhã em uma creche, de manhã você alfabetiza crianças, não levem esse mesmo material para o adulto. Tá? É até desrespeitoso. Por quê? Porque são características muito distintas. São personalidades, são faixas etárias, campos geracionais extremamente distintos. Então, nós temos, sim,
toda uma teorização para se trabalhar com os adultos. E essa teorização perpassa a andragogia, tá? Que envolve essa tomada de decisão e também a participação do adulto em todos os momentos da aula. Quando as meninas levam uma palavra geradora, os alfabetizadores em geral, esse ano nós temos um alfabetizador homem, então não posso mais falar as meninas. Ano passado eu passei o ano todo falando minhas meninas, esse ano já tenho que falar os alfabetizadores, né? Quando os alfabetizadores levam uma palavra geradora para a sala de aula, nossa primeira palavra, por exemplo, é lote, a primeira coisa que eles fazem é abrir uma discussão acerca de lote. Nessa discussão, os adultos falam muito, porque os adultos têm um grau de letramento muito grande, porque eles têm um repertório, uma bagagem que a vida traz para a gente, né, com o passar do tempo, que enriquece muito essas discussões. Então, começa daí a diferença da criança e do adulto, o aspecto das experiências. E a gente aprende muito com as experiências. Depois dessa roda de conversa, em que muitos adultos, inclusive, choram, falam da conquista da sua casa própria, falam da questão de loteamento, que a gente tem muito aqui em Brasília, perpassa a questão da grilagem, perpassa a questão dos primeiros assentamentos, que hoje são cidades, como Santa Maria, Samambaia, é uma palavra que é riquíssima. Somente depois da gente esgotar o contexto social dessa palavra é que a gente vai começar a trabalhar a questão da análise linguística dessa palavra, ou seja, que formam essa palavra, que famílias têm nesse pedaço. Vamos tentar formar novas palavras somente após esse respeito e essa escuta ativa. A escuta é outro ponto que diferencia muito a andragogia da pedagogia, embora nós tenhamos que escutar as crianças, tá? Todo o meu doutorado foi baseado na escuta de crianças, a minha tese foi escutando crianças, mas a gente ainda vê que as pessoas têm dificuldade de ouvir as crianças. Agora, o adulto, a gente é obrigado a ouvir, porque muitas vezes ele vai para a sala de aula para conversar. Outra questão que é muito importante no projeto, gente, é a interação. É a interação social. Tem dia que eles não estão bem, mas eles chegam lá atrasados, em chuva, passaram por alguma situação complicada, mas falam: professor, eu vim, porque aqui é o melhor lugar, que eu quero contar o que aconteceu para alguém, ou simplesmente eu quero ficar sentado aqui escutando. Né? Então, o centro de cultura, que a gente nem chama de sala de aula, é um centro de cultura, vira um centro de escuta e vira um centro de acolhimento. E algo que eles falam muito, que eles não querem ir para o ensino formal, porque eles acham que não tem esse acolhimento, porque muitos deles já passaram por lá. Bem, daí aqui a diferença da pedagogia para a andragogia, eu já coloquei a vocês, né? A pedagogia é muito mais centrada no professor, enquanto a andragogia é centrada em todos, e a ideia é que aconteça esses cruzamentos de fala, sem a necessidade do professor ficar conduzindo o tempo todo, com o tempo os estudantes vão ter essa autonomia, né? E aí eu vou pegar meus minutinhos finais para falar um pouquinho do PAC, né? Do projeto Alfabetização Cidadã. Eu assumi o projeto no ano passado, então, o ano passado eu fiquei na coordenação o ano todo. Eu sou nova no projeto, mas é um projeto que já tem bastante tempo, né? É o projeto de extensão mais longevo da Universidade Católica de Brasília. São 32 anos de projeto, né? É de extensão, mas é social e tem um caráter filantrópico, e tem esse objetivo de alfabetizar pessoas que têm acima de 18 anos e que ainda não são alfabetizadas, né? O público atendido, gente, é muito diverso, mas é um público em situação de vulnerabilidade social muito grande, desamparo, carência nas mais diversas instâncias, e são pessoas que não têm incentivo para iniciar ou dar continuidade à sua vida acadêmica, né? E as atividades do projeto, eu vou mostrar para vocês onde estão os polos desse ano, né? Acontecem espalhadas nas várias regiões administrativas do DF. Então, a gente tem algo que é muito importante, que é essa descentralização. Talvez se o projeto acontecesse no campus Católica Ceilândia e Católica Taguatinga, talvez não, com certeza a gente não teria a quantidade de estudantes envolvidos. Por quê? A própria alfabetizadora é da comunidade. Então, as alfabetizadoras são responsáveis por ir na sua comunidade mesmo, convidando as pessoas para poder participarem do projeto. Geralmente, elas são já agentes comunitários de alguma forma, mesmo que não seja esse, elas são ali, elas fazem o papel de agentes comunitários. Elas atuam ali em igrejas, elas atuam em centros culturais, são pessoas já engajadas na comunidade. O que a gente teve ano passado? Trago alguns números. Nós tivemos uma formatura belíssima, com grande participação dos Rotaries, tá, na nossa formatura, e durante todo o ano o Rotary é um grande parceiro, né, desde 2012. E ano passado nós tivemos 144 inscritos, 35 desistentes, né? A desistência é comum
a evasão nessa área de jovens e adultos, infelizmente, é uma realidade, né? E ao final nós tivemos 45 estudantes que pegaram diploma como participantes, ou seja, não estavam amplamente alfabetizados ainda, por N motivos, inclusive a questão de adoecimento, porque eles são muito idosos muitas vezes, e 64 receberam o certificado de alfabetizados, né? O que eu trago aqui também, que o PAC envolve um grande cinturão social, né? Onde o PAC atua, há um cinturão social. Por quê? Porque acaba que vão ações da própria Universidade Católica de Brasília. Agora a gente está com uma ação de Papa Nicolau, então as alfabetizandas e as alfabetizadoras vão poder fazer o seu preventivo na Universidade Católica. O ano passado a gente teve mutirão de oftalmologia, mas os Rotary também, que apadrinham as turmas, levam uma série de ações. Então acaba que não é só educacional, nunca é só educacional, mas é uma esfera social muito mais ampla que eu gosto de chamar de cinturão social, onde o PAC acaba que a gente consegue envolver por causa dos nossos parceiros também, né? E vocês são grandes parceiros. Algo que a gente fez ano passado que foi muito bacana foi levar os estudantes de letra da Universidade Católica para todos os polos, né? Eu estava dando aula no momento para os estudantes de letras, e aí eu propus um desafio deles elaborarem algo muito interessante para trabalhar no PAC. E eles ficaram apaixonados, muitos estudantes choraram, foi muito, muito bacana mesmo, e eu consegui levar cada polo do PAC para fazer uma apresentação, para fazer uma motivação, para levar um pouco de literatura, né? Aproxima a universidade, a extensão é um tripé da universidade. Né? A gente precisa da pesquisa, a gente precisa do ensino e precisa da extensão. E os estudantes precisam saber o campo de trabalho, onde eles vão atuar. Né? Aparecendo na mídia também, no passado, né? A gente eu dei uma grande entrevista e acabou que apareceu foto da polo no Cidade Estrutural, né? Eles entrevistaram também a nossa alfabetizadora Onília, né? Então foi para a agência Senado por meio da jornalista Paula Pimenta e deram grande destaque para o PAC aqui no Distrito Federal, né? Por quê? Porque o Distrito Federal ficou muito tempo sem, por meio da Secretaria de Educação, oferecer a questão da alfabetização de jovens e adultos que não fosse no EJA, né? E a EJA, infelizmente, está cada vez diminuindo nas escolas, né? E aí, esse ano, como é que. Então, a gente tem duas turmas na Santa Maria, que são apadrinhadas pelos Rotaries do Gama, Rotary Guará, Águas Claras e Rotary Valparaíso de Goiás. Temos uma turma no Recanto, do Rotary Taguatinga, uma turma no Areal, Rotary Brasília Centenário, uma turma na Ceilândia Sul, que é Rotary Taguatinga Norte, uma turma no Sol Nascente, Rotary Taguatinga Sul, 3 turmas na Cidade Estrutural, Rotaries Guará, Lago Sul, Brasília Capital Federal e Brasília, e uma turma na Samambaia, que é Casa da Amizade de Taguatinga, né? Então, por meio dessa parceria firmada desde 2012, esse ano, graças a Deus, nós tivemos muitos Rotaries envolvidos, até mais do que no ano passado. E quais são os grandes desafios do PAC, gente? Acho que o principal deles, no ano passado, foi o adoecimento discente, né? Como eu falei, nossos alfabetizandos já estão idosos e têm pouco acesso à saúde, né? O DF, a gente tem essa problemática de saúde muito grande, saúde pública. Falta de acesso à EJA formal, então acaba que eles alfabetizam no PAC e não tem coragem mesmo de irem para a escola mais próxima para dar continuidade. Eles querem, inclusive, repetir o PAC ano após ano, então essa também é uma problemática que a gente tem, de convencê-los a progredirem até mesmo para pegarem o diploma dos anos iniciais, né? O excesso de trabalho deles, a instabilidade familiar e financeira, são alfabetizantes que mudam muito de endereço, que precisam de trabalhar, às vezes, dobrando muitos horários. A questão da falta de continuidade, como eu falei, eles gostam do PAC, mas eles não querem seguir. Uma questão também que é muito importante, e que eu até falei para as meninas, a gente precisa estudar sobre isso, e eu me comprometi a estudar para trabalhar um pouco com elas, né, porque eu faço a formação delas de 15 em 15 dias, deles, dos alfabetizadores, que é a questão dos adultos com síndromes e transtornos de aprendizagem, né. Um dos motivos também desse adulto não estar alfabetizado é porque muitas vezes ele apresenta síndromes e transtornos desde a infância, mas não é laudado, né? A gente sabe que essa questão do laudo também é algo recente. E aí as alfabetizadoras, o alfabetizador, muitas vezes, eles ficam de mãos atadas. Como é que eu lido com um adulto com síndrome ou transtorno? Como é que eu lido com um adulto
com deficiência intelectual, se ele não tem um laudo, se eu percebo somente as características. Então, isso é uma problemática muito grande, né? Igual a gente tem também hoje em dia com as crianças. A captação de alfabetizadores, esse ano, eu tive muito mais problema em captar alfabetizador e alfabetizadora do que com bolsas, mas isso se deve também à própria questão do mercado de trabalho, né? Essa questão da bolsa é algo que a gente vai conversar muito ainda esse ano com os nossos parceiros, né, que é a questão de algo que já ficou um pouco obsoleto e que, se a gente observa o mercado, ele está mais atrativo. E, embora sejam voluntários, os alfabetizadores precisam muito. Eles também têm uma carência, né, que é importante pontuar. A questão do analfabetismo funcional, gente, que é algo do Brasil, né, que é aquela incapacidade mesmo de interpretar textos. E aí a gente percebe que a gente tem 30% dos brasileiros na faixa etária de 15 a 64 anos que são considerados analfabetos funcionais. Ou seja, eles têm muita dificuldade ainda de usar a leitura, usar a escrita e a matemática no dia a dia. E aí, por causa dessas demandas também, a gente pensa em uma continuidade do PAC, que não seja somente essa alfabetização inicial, de leitura mesmo, mais simples, mas é uma continuidade até mesmo para aqueles que não querem ingressar na educação de jovens e adultos formal, né? Aí vou entrar em outros aspectos, mas é algo que a gente pensa, tá? É isso, pessoal, muito obrigada pela atenção. Com a palavra, Marcos Alberto. Boa noite, meu nome é Marcos Alberto Soares da Silva. Atualmente eu sou presidente do Rotary Clube Taguatinga Norte. O nosso clube participa desse projeto de alfabetização, patrocinando uma colaboradora. A nossa sala é o Jorge, o Rui Montenegro e eu. E nós levantamos a questão daquelas pessoas que concluem o projeto de alfabetização e continuam frequentando as aulas. E a gente gostaria de saber de vocês se há um controle, por exemplo, se essa sala de aula suporta as pessoas. A gente chegou à conclusão que pode ser até um incentivo a essas pessoas voltarem às aulas, né? Mas tem que ver se o fato de elas estarem participando novamente, se não atrapalha, se não prejudica o rendimento dos outros companheiros e a eficácia do programa. Porque fazer um estudo para ver quantas pessoas que estão voltando a frequentar, se as salas de aula cabem, se tem vaga. A gente quer saber se vocês fazem o controle disso, para saber. Sim, excelente pergunta, Marcos Alberto. Você já é nosso parceiro e tudo, e sabe um pouquinho da nossa realidade. Esse é um grande problema que a gente tem, porque eles realmente querem permanecer. E aí, esse ano, eu fui muito mais incisiva com os alfabetizadores com relação a isso. Ano passado eu estava chegando, ainda estava me inteirando dos processos, então acabou que eu fui percebendo, mas esse aqui já está no projeto, esse já está e tudo, e esse ano não. Desde a primeira reunião que eu fiz com eles, eu falei, gente, a gente precisa ter uma medida. Se a pessoa pegou o diploma de participante o ano passado, é muito interessante que ele continue para esse ano ele pegar um diploma de alfabetizado, né? Tem adultos, gente, principalmente os adultos que têm síndromes, transtornos, alguma dificuldade, até mesmo emocional, que reverbera na aprendizagem, claro, eles não conseguem ser alfabetizados em 9 meses. É muito rápido para eles. Por quê? Porque eles faltam muito, porque só são 3 dias de aula na semana, e é o que é possível, diante do que os alfabetizadores também enfrentam como dificuldade, e só são de 2 horas a 2 horas e meia de aula, né? Então, para alguns adultos, realmente, esse prazo não é suficiente, e eles continuam, eles permanecem, né? A decisão de aquele adulto que o alfabetizador já sabe que está alfabetizado, e os alfabetizadores sabem, né, permanecer ou não, está totalmente vinculado, Marcos Alberto, à questão de que, se a sala comporta, se tem poucos alunos nessa sala, para que não demande mais desse alfabetizador, para que esse adulto não queira desse alfabetizador uma progressão que o alfabetizador não pode dar, né? Desde que eu cheguei também uma coisa que eu deixei claro, gente, a gente trabalha com alfabetização inicial. O método Paulo Freire é para conhecimento mesmo do básico, é para a leitura de uma frase, de um pequeno texto, e para produzir uma frase e um pequeno texto. A gente não vai entrar, por exemplo, em muitas questões ortográficas que são pós-alfabetização. A gente considera um trabalho de pós-alfabetização. A gente não vai trabalhar na melhoria desse texto, porque também é um trabalho de pós-alfabetização. Então, esse adulto
que já está minimamente alfabetizado não vai progredir, ele não vai avançar mais, porque ele vai ver até mesmo as mesmas palavras geradoras. Esse ano está muito melhor, Marcos Alberto, com relação a essa demanda desses adultos que não querem sair do programa, porque os alfabetizadores estão com rigor maior, né? Então, foi feito sim um filtro, há sim um controle, mas eu te confesso que toda a formação continuada, eu estou reforçando isso. Sabe por quê? Porque eles voltam. Eles pedem para assistir a aula. E aí elas, Rafaela, como é que eu vou dizer não? Uma coisa que eu falo para elas muito claramente, com a consciência tranquila de que você já fez o seu papel com esse adulto, com a consciência tranquila de que enquanto você segurá-lo, você permitir, ele não vai procurar a educação de jovens e adultos formal. E eles precisam da educação de jovens e adultos formal para progredir. A nossa educação é uma educação popular, não é educação formal. Eles pegam um diploma simbólico de alfabetizado, gente. Precisa progredir, eles precisam continuar, e essa continuidade se dá no âmbito da Secretaria de Educação, né? Então, é isso. Passa a palavra para Delcivone. Delcivone, só abrir seu microfone. Pronto. Olá, boa noite Boa a noite. todos. Presidente Val, boa noite. É uma honra poder participar dessa reunião com vocês. E nossa sala composta pelo Carlos Alberto, Bento, a Dáulia e a Maria do Carmo. Então, a nossa pergunta é como a alfabetização de adultos pode mudar não apenas a vida de quem aprende, mas também a realidade das famílias e comunidades. Bem, por meio, com certeza, do exercício da cidadania, do empoderamento desse adulto, né? A gente sabe que uma pessoa que tem uma mobilidade social por meio da educação vai beneficiar a sua família, né? Geralmente, a gente tem caso, por exemplo, de quem trabalhava numa padaria, num trabalho mais braçal e foi para o caixa, né? E conta essa história, inclusive vai na sala de aula para dar o seu testemunho, tá? E o pessoal gosta muito dessas trocas, porque vem na realidade. Então, essa própria ascensão profissional que se dá por meio da alfabetização já mobiliza a família, né? E eu acredito também que a alfabetização, junto com a educação, junto com o círculo de cultura, traz temáticas que são importantes para famílias que passam por outras questões, gente, como, por exemplo, violências, como, por exemplo, questões sociais muito mais graves. Então, por meio desses círculos e dessas conversas, os adultos também estão amadurecendo e vão criando um letramento social que acaba que beneficia a comunidade. Isso tudo volta para a comunidade, né, gente? Um emprego melhor, uma atuação melhor vai voltar para a comunidade. Eu passo a palavra para o nosso querido Carlos Mota. Boa noite, professora Rafaela. Meus parabéns pela sua palestra. Nós Obrigada. ficou eleita a seguinte questão. Todo professor, os professores, se você pegar todo o conjunto de professores, você tem aqueles muito preferidos pelos alunos, tem aqueles que são odiados pelos alunos, tem os médios que constituem a maioria, tá? Então, nessa sala de aula desse programa, existe a preocupação de verificar quais professores atendem da melhor forma possível esse tipo de ensino-aprendizagem? Sim, como eu falei, ano passado eram só mulheres, esse ano a gente tem um homem no quadro, a gente tem 80% do mesmo grupo que trabalhou ano passado, esse ano a gente tem uns 4 alfabetizadores novos, né, são 10, mas na maioria permanecem as do ano passado. São, como eu falei, alfabetizadoras populares, a maioria delas tem um curso superior, quem não tem está cursando, na área de educação a maioria, mas quem não é serviço social é algo correlato e faz uma pós-graduação na área. Agora, falando em termos de afetividade, que num projeto desse é essencial, porque senão você não retém o aluno. Eu verifiquei isso na prática, né? O ano passado, em visita às turmas, a gente visita as turmas, eu pude perceber o carinho dos alfabetizandos por elas, a gente tem vários relatos e depoimentos desses alfabetizandos. Nesse tipo de trabalho que elas fazem, nesse tipo de voluntariado, você não permanece, primeiro, se você não amar o que você faz, porque é muito custoso também para elas, porque demanda muito tempo de planejamento e de sala de aula. E se os estudantes não se envolverem com você,
porque aí eles evadem. Então, como é que a gente percebe essa questão do professor que não está, digamos assim, tão engajado no projeto? O índice de evasão na sala dele, né? Já tivemos, e foi um índice de evasão altíssimo. Ainda bem que a própria pessoa saiu do projeto, até mesmo porque passou no concurso e não tinha mais tempo, porque aí seria uma pessoa que a gente ia ter que conversar no sentido de, você realmente quer continuar? Né? Mas não temos. É unânime o amor e o carinho que eles têm pelas alfabetizadoras e pelo alfabetizador e vice-versa, né, porque elas lutam muito por eles. Nas nossas conversas, eu falei para os alfabetizadores, gente, eu sempre vou estar aqui para mostrar o outro lado da moeda, porque eles querem ceder muito. Eu falo, gente, são adultos. A primeira forma de tratá-los como adultos é saber que eles ouvem o não lá fora também. Então, muitas vezes, aqui dentro de sala de aula, a gente educa com não. Né? A gente não vai permitir tudo. A gente não vai permitir que aquele que já aprendeu, por exemplo, esteja na sala de aula. A gente não vai permitir que o adulto, às vezes, leve 3 filhos, que vai fazer um barulho, que aí vai atrapalhar a aula de todo mundo. Tem coisas que a gente não pode ceder, né? E isso é uma vivência, isso também é um letramento social. A gente ouvir o não e voltar no outro dia numa boa e falar, poxa, realmente, o que você falou, eu pensei um pouquinho melhor, eu acho que é por aí mesmo. Mas o nosso grupo é muito bacana e eles são muito queridos pelos alfabetizandos, tá? Isso aí eu consigo comprovar pelos depoimentos que eu tenho, graças a Deus. Com você, meu querido Carlos Mota, meu diretor de Senhor protocolo. presidente, Rafaela, o Rotary Club Brasília, 5 de dezembro, vai enviar virtualmente para você esse certificado, agradecendo Obrigada. profundamente a sua presença e a palestra que você desenvolveu para nós. Certamente isso aqui conta. Muito obrigado. E eu agora devolvo a palavra para você por 2 minutos para as suas considerações finais. Bem, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a atenção, agradecer o cuidado que os Rotaries têm com o nosso projeto, né, como eu falei, vocês são os grandes parceiros, esperamos ter essa parceria, que ela se estenda cada vez mais, é um projeto muito bonito, e eu acho que é um projeto que vai ao encontro, né, do que vocês acreditam, né, e dos trabalhos sociais que vocês fazem, e queria dizer que onde muitas vezes o governo falta, né, a gente precisa atuar, né, como universidade, como Rotary, como pessoa física mesmo, como professor, a gente precisa atuar, a gente precisa auxiliar, a gente precisa mobilizar. Né? A alfabetização é algo espetacular, gente. Eu sou uma professora apaixonada. Eu costumo brincar que eu nunca nem fui vendedora de loja. Então, com 17 anos, eu já estava numa sala de aula. Eu já tenho 27 anos de sala de aula, né? De profissão. Já perpassei vários locais e é tão bonito ver a criança aprendendo, mas é muito bonito também ver um adulto aprendendo, né? Porque ele tem aquele senso de relevância de por que ele está aprendendo. A criança, eu costumo dizer que ela aprende porque é natural, né? Porque o pai e a mãe falam, olha, vai lá para a escola, é legal aprender. É muito, até fisiológico. Para o adulto, não. Para o adulto é dolorido. Não foi no tempo certo. A neurociência está aí para nos dizer que algo é um pouquinho mais apertado ali na plasticidade cerebral para que as coisas fluam com a naturalidade que acontece com a criança. Mas quando acontece, eles percebem e esse senso de urgência deles e de aplicabilidade é imediata. Então a gente tem um projeto adulto que foi para a universidade, gente, para a faculdade. E aí foi a alfabetizadora que deu lá a entrevista para Paula Pimenta. Paula Pimenta, jornalista, né, que jornalista gosta, lá vai nas minúcias, encontrou esse relato e é uma alfabetizadora que está com a gente até hoje, da Samambaia, Onília, e uma pessoa que a Onília alfabetizou no projeto, entrou na faculdade e a jornalista falou, quero saber essa história, né? Então nós temos histórias, sim, de êxito. Nós temos histórias, inclusive, de idosos que querem ler para os seus netos. Olha que senso de urgência bacana, que não é só aplicável ao seu mercado de trabalho, mas é aplicável à sua vida, né, ao seu entorno ali mais restrito, que é a sua família. Então, eu acredito que a gente só vence pela educação, não tem como pensar em outra coisa hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia, né, a gente precisa ter muito mais educação ainda para fazer um bom uso. E aí aproveito para falar que lá na Universidade Católica nós também temos o projeto, o PAC Digital, viu?
que auxilia os idosos com os aparatos tecnológicos. Então, a gente tem um laboratório lá, tem muito idoso, tá, estudando na frente do computador para poder aprender a manusear, a usar o seu próprio celular, e é um projeto também que faz muito sucesso, eu acredito que vai ser muito longevo, igual ao PAC, né, que eu espero que tenha um momento em que cesse e a gente não precise mais dele. Eu acho que a ideia do PAC é ele acabar, gente, porque não tem mais demanda, né, porque a paixão continua, mas acho que o sonho da gente é a gente não necessitar mais alfabetizar idosos, jovens e adultos, porque a gente já vai ter conseguido minimamente acudi-los, né, essa emergência social vai estar minimamente estancada. E com isso, compartilhando o orgulho de sermos rotarianos, a gente encerra esta 38ª reunião, hoje, segunda-feira, 28 de abril, batendo o sino, saudando o Pavilhão Nacional, fecho esse espaço.